Paz do Senhor a todos. Então, vamos dar início a mais um estudo e oração. E hoje vamos estudar sobre a oração de Jonas. Deixa eu projetar aqui na tela. A oração de Jonas e o seu livramento. Vocês estão vendo aí na tela? Ainda não. Ainda não? Então, esqueci de colocar aqui. Ah, tá. Agora vai. Ok. Agora está vendo, né? Sim. Sim. Tá. Durante essa exposição, eu tenho um videozinho preparado também de 7 minutinhos que eu vou projetar aqui no meio, tá? Então, para a gente começar, tem um livro que é do Hernande Dias Lopes e Aríval Dias Casimiro, que o pastor Hernandes já pregou na nossa igreja no aniversário do ano passado. E ele tem aqui, que ele diz assim, o profeta Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Jonas pensou que o mar fosse sua sepultura. Né? Vocês se lembram bem da história de Jonas, né? Sim. Ótimo. Mas Deus preparou um grande peixe para salvá-lo. Deus mostrou uma operação resgate para trazer de volta o profeta ao centro da sua missão. O amor de Deus persegue implacavelmente Jonas e o encontra no fundo do mar e o traz de volta ao seu ministério. Então, esse aqui é uma introdução à parte do livro que ele fala sobre aprendendo a orar com quem ora. Tudo bem. Isso é só uma introdução, né? Bom, a história de Jonas, então, ela foi real ou foi um mito? É possível um grande peixe ou baleia engolir um homem? Aí. Então, nós estamos aí diante de dois questionamentos. Então, deparou, pois, lá em Jonas 1,17, diz assim, que deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vocês acham que isso é uma história real? Ou foi uma parábola? Foi uma historinha? Eu acho que é uma historinha, né, pastor? Não sei. Um ser ser engolido por um peixe, ficar 3 dias no seu interior, Como pode realmente. isso, né? Respirar, né? Exatamente. Falta o ar, comprime o peixe com o seu corpo, né? E o sujeito lá dentro, como é que faz? Não sei. Eu penso uma historinha, sei lá, uma parábola. É. Que os demais acham? Eu creio que foi real. Opa, então temos aí divergência de opinião. Isso é bom. Eu- É bom a gente debater. É possível um grande peixe ou uma baleia, vamos dizer assim, engolir um homem? Primeira questão, é possível esse bicho aí engolir uma pessoa? Não é um bicho carnívoro, né? Não Mas é. uma pessoa caberia dentro do corpo, do estômago, caberia. mas O buraco da boca passa, né? Ele é grande, né? mas diz que a baleia se alimenta de pequenos peixes, né? Que ela não ingere animais grandes, ou um peixe grande, ou um homem, acho que é impossível, né? Mas eu creio que, pelo poder de Deus, essa baleia, se foi realmente a baleia, eu creio que ela realmente engoliu o Engoliu. Jonas. E também não mastigou, né? Você vê que engoliu. Engoliu. Eu lembro que o pastor Walter, o pastor Ricardo Feres, já falou, já isso até no púlpito, né? Se contasse para mim que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Por quê? Pelo poder de Deus, a gente não pode. Poder de Deus. A Bíblia é uma coletânea de livros de milagres, né? Não é de livro científico. É o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu. E tantos outros milagres que a gente vai dar. Vamos olhar aqui alguns. E eu vou projetar aqui, já para vocês. É interessante o que a gente está discutindo, vocês vão ver.
Olha, quando o livro de Jonas foi escrito, olha só, o seu narrador não tinha, primeiro, é peixe ou baleia, então ele não tinha conhecimentos técnicos como temos hoje. Lá fala em grande peixe. Na verdade, a baleia, ela não é um peixe. O que ela é? Ela é um mamífero que vive no mar. Então, tecnicamente, hoje nós sabemos isso, mas na época ele não tinha esse conhecimento. Então, para eles, ele estava dentro d'água, tem cauda, nadadeira, né? Cabeça de peixe, tudo, boca de peixe, então é peixe, é um peixe gigante. Então, aí nós concordamos nesse ponto, certo? Ok. Certo. Mas essa definição é científica aos olhos do escritor da época, e era o que ele tinha conhecimento. Então, a Bíblia não é uma coleção de livros científicos, mas sim de milagres. Agora, olha só, assim como o sol ou a terra parou, quando Josué lutava. Olha só que interessante isso aqui. Eu vou pegar essa comparação de Josué, capítulo 10, versículo 13 a 14. Quem pode ler aí? Está na tela, se quiser, ou pela Bíblia. Eu vou ler o que está na tela, porque a minha Bíblia ela é bem de estudo, acho que ia ficar ruim. Tá. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de... Opa, caiu. Ué, Sumiu da tela? desculpa. É porque fui tirar você e apaguei, me perdoe. Imagina. Detém-se em Gibeon e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então, olha que interessante essa comparação. Isso a relatividade, né? Por exemplo, quando o narrador aqui ele viu que Josué orou e o sol parou e a lua parou, eles estavam aqui dentro da terra olhando para fora. Então, para eles, o sol parou. Mas, cientificamente, o sol não pode parar. Quem gira é a terra, que tem o efeito de rotação e translação, não é isso? Então, esse efeito de rotação, a terra gira em torno dela mesma e o sol está parado ali e ela está girando, não é isso? Então, cientificamente é isso. Então, na verdade, não foi o sol e a lua que pararam, e não pode ter sido só a Terra que tenha parado, porque se a Terra para, todos nós aqui íamos voar para o espaço, com aquele efeito inércia, não é isso? Então, o que parou foi o universo inteiro. Olha só que maravilha. Uma oração de um homem fez o universo inteiro parar, para que vencesse uma guerra. Então, Deus, isso é um milagre. Pode acontecer isso? Pode. Aconteceu, né? Então, para dizer a relatividade. Então, quando se fala em peixe ou baleia, na verdade, ele não tinha esse conhecimento se era um peixe ou uma baleia. Eu vou projetar agora para vocês, deixa eu minimizar essa tela, um filmezinho, 7 minutinhos. Vocês vão ver que interessante, isso daqui não é para dizer cientificamente que é possível, né? Que o milagre existe. Então, se o peixe ou a baleia engoliu, nós acreditamos pela palavra. Agora, é um mito? Ou é uma historinha ou realmente aconteceu? Então, vocês estão vendo aí na tela, não? Tá. Eu Então, não estou vendo, estou vendo a apresentação. Apresentação, eu vou rodar o filme agora. Então, vou rodar em 7 minutinhos. Você só me dá um feedback para ver se vocês estão vendo, tá ok? Tá bem. Tá. Ouvintes bem sabidos. Hoje trazemos uma história incrível. Dá para ouvir? Ouvi, sim. Ouvir. E dá para ver na tela? Não, só ouvir. Só ouvir? A gente está vendo a apresentação. Tá, então eu vou rodar aqui e vamos ver se... Vamos lá. Difícil de acreditar, mas que é real. Venha conhecer a história deste homem que foi engolido por uma baleia e sobreviveu para contar a história, igual ao profeta Jonas. Tudo começou na pequena vila de Provincietown,
nos Estados Unidos, pouco antes das 8 horas de sexta-feira, o mergulhador veterano de lagosta Michael Packard entrou na água para seu segundo mergulho do dia. Seu navio, o Haiyan J, estava na praia de Rincove cercado por uma frota de barcos pescando robalo. Mergulhadores de lagostas comerciais licenciados literalmente arrancam lagostas do fundo arenoso do mar, e quando Packard, de 56 anos, mergulhou na manhã de sexta-feira, viu cardumes de galhotas nadando. Até aí nada demais. A cadeia alimentar oceânica estava em plena evidência, mas a cerca de 3 metros do fundo, Packard de repente percebeu o que realmente significava fazer parte dessa cadeia. Mas, antes do mergulhador chegar mais ao fundo, encontrando seu destino quase bíblico, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante, porque só com isso, você já consegue fazer o YouTube recomendar nossos vídeos para mais pessoas. E nos ajuda a continuar trazendo mais histórias como essa de graça para você. Em algo verdadeiramente épico e bíblico, Packard foi engolido por uma baleia jubarte. De repente, senti um empurrão enorme, e a próxima coisa que enxerguei era a completa escuridão. Lembrou Packard após sua alta do Cape Cod Hospital em Yanis. Eu podia sentir que estava me movendo e podia sentir a baleia se contraindo com os músculos da boca, disse ele. Inicialmente, Packard pensou que estava dentro de um grande tubarão branco, mas não conseguia sentir nenhum dente e não tinha sofrido nenhum grande ferimento. Foi quando percebeu que havia sido engolido por uma baleia. Eu estava completamente dentro da baleia. Estava totalmente escuro, disse Packard. Pensei comigo mesmo e de jeito nenhum eu vou sair daqui. Acabei, estou morto. Tudo o que eu conseguia pensar era nos meus meninos. Eles têm 12 e 15 anos. Tá bom. Como sabemos que é verdade essa história? Então, várias pessoas presenciaram e afirmaram que isso aconteceu de verdade. Equipado com equipamento de mergulho, ele lutou e a baleia começou a balançar a cabeça para que Packard percebesse que ela não gostou. Ele estimou que ficou na baleia por 30 a 40 segundos antes de a baleia finalmente emergir. Eu vi a luz e ela começou a jogar a cabeça de um lado para o outro. E a próxima coisa que eu sabia era que estava do lado de fora, na água. Disse Packard, que mora em Belflade. A irmã de Packard, Cynthia Packard, conversou com o tripulante Josia Maio, que transmitiu alguns detalhes a ela. Cynthia disse que Josia viu a baleia na superfície e que inicialmente pensou que fosse um grande tubarão branco. Houve toda essa ação no topo da água. Então a baleia atirou seu irmão de volta ao mar. Josia o pegou, chamou pelo rádio para a costa e correu de volta para o pier de Provincetown. Uma ambulância do Departamento de Bombeiros de Provincetown o levou para o Cape Cod Hospital. Graças a Deus, não era um tubarão branco. Ele os vê o tempo todo lá fora. Conta a irmã de Packard. Ele deve ter pensado que era o seu fim. Tá, mas então baleias comem humanos? Um especialista esclarece o que pode ter acontecido. Com base no que foi descrito, isso teria que ser um erro e um acidente por parte da jubarte. Disse Joaquim Robbins, diretor de estudos de baleias jubarte do Centro de Estudos Costeiros em Provincetown. Baleias jubarte não são animais agressivos, principalmente em relação aos humanos, disse ela. A baleia foi descrita por Josia como sendo de tamanho médio, disse Michael Packard, e o especialista em baleias suspeita que era um juvenil aprendendo a se alimentar. Quando uma jubarte abre a boca para se alimentar, ela sai como um paraquedas, bloqueando a visão frontal do animal. E é por isso que tantos equipamentos de pesca ficam presos na boca e mandíbulas, disse Robbins. Mesmo assim, os incidentes envolvendo jubates, ferindo nadadores e mergulhadores, especialmente casos de engoli-los, são tão raros que são inexistentes, afirmou o especialista. O esôfago das baleias sem dentes é muito pequeno para engolir um humano, mas elas podem enrolar a boca em torno de um objeto grande e depois cuspi-lo. Robbins disse que, ao contrário das baleias dentadas, como as orcas, as baleias de barbatanas que filtram os pequenos cardumes de peixes não causam ferimentos com a boca. Eles geralmente usam sua cauda. Não é algo que eu tenha ouvido acontecer antes, disse Robbins sobre o incidente na sexta-feira. Tantas coisas teriam que acontecer para acabar no caminho de uma baleia que se alimenta. Como um homem foi engolido por uma baleia? Charles Maio, cientista especialista em baleias do Centro de Estudos Costeiros, concordou que provavelmente foi um encontro acidental. Requer uma permissão federal para fotógrafos e pesquisadores profissionais se aproximarem de baleias debaixo d'água, mas há áreas do mundo onde geralmente é permitido.
As pessoas mergulham diretamente com as jubates nos trópicos, não aqui. Nesses lugares, não tenho conhecimento de um único incidente de pessoas tendo problemas com eles, explicou o cientista. O tripulante da Packard, Josiah Maio, é filho de Stormy Maio e disse que o mergulhador é muito experiente, um cara inteligente e um mergulhador excepcional. Ele deu sua opinião sobre o ocorrido. Para que isso aconteça com ele, você pode ter certeza que ele fez tudo o que deveria fazer. Packard foi liberado do Cape Cod Hospital na tarde de sexta-feira, com o que ele descreveu como muitos danos nos tecidos moles, mas sem ossos quebrados. Ele disse que voltaria a mergulhar assim que estivesse curado. E o que esse homem estava fazendo no fundo do mar? Mergulhador pescador de lagosta é uma profissão difícil. Eles enfrentam as águas frias para pegar lagostas de uma plataforma arenosa quando emergem do fundo do mar. É um local cheio de perigos. O tripulante no barco acompanha o mergulhador abaixo, seguindo suas bolhas enquanto ele é empurrado por fortes correntes marítimas. Mergulhadores já foram arrastados para o mar e se perderam. Isso aconteceu com Packard uma vez e ele ficou na água por horas, antes de ser resgatado. E uma vez ele encontrou e recuperou o corpo sem vida de um colega mergulhador. Packard teve sua cota de problemas. Durante anos, ele foi um mergulhador de abalone na costa oeste, em uma área com grandes tubarões brancos que tem um histórico de atacar mergulhadores. Ele perdeu alguns amigos para os predadores. Antes de ser engolido por uma baleia, ele também sobreviveu a um acidente de avião. Há 10 anos, viajando pela Costa Rica, Packard foi passageiro de um pequeno avião que caiu na selva, ceifando a vida do piloto, copiloto e um passageiro. Packard sofreu vários ferimentos graves no abdômen e na parte superior do corpo. Os socorristas que encontraram os 5 passageiros restantes depois de 2 noites na selva disseram que eles não teriam sobrevivido mais uma noite. Packard acha que pode ser o último mergulhador de lagosta em Provincetown, pois esse é um trabalho árduo. Conforme confirmou o pescador de barcos fretados, Dave Gibson, ele disse: ele é o melhor mergulhador de lagosta que já vi. Ele sabe o que está fazendo. Ok, deu para assistir, não? Deu para ouvir. Deu para Deu ouvir. para ouvir. Que pena, que não consigo projetar. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui para... O texto voltou aqui na tela, né? Voltou. Tá. Então, o que aconteceu nesse episódio? Uma baleia acabou tragando aí um mergulhador. Como isso é possível, né? É claro que ficou por um pouco tempo, né? Ele ficou por pouco tempo na baleia. E tem alguns outros vídeos, se vocês pesquisarem no YouTube, de surfista, que às vezes a baleia vai atrás de um cardume, porque elas procuram um cardume de peixes pequenos, né? E às vezes você está ali na rota desse cardume e ele vai tragar o que tiver na frente, principalmente como ele falou aí, né? A boca dele abre bem grande assim e ele não vê o que tem na frente, ele vai engolindo tudo, engole até rede, o que tiver ele traga. Então, é possível, né? Embora o esôfago dele seja pequeno, provavelmente Jonas, né, tenha uma baleia com um esôfago maior, mas obviamente foi um milagre. Agora, como é que ficar 3 dias dentro da baleia? Bom, ela respira, ali deve ter oxigênio, né? Agora, o cheiro ali não deve ser muito bom, né? Porque cheio de peixe morto, né? Aquilo deve ter um cheiro de peixe infernal, né? Enfim, só para mencionar, não para provar que aconteceu, mas é para dizer que é possível, né? Ficou claro até aqui, gente? Sim. Agora, o grande peixe, o que aconteceu nessa história? Ele fugiu ele ia para Nínive, né? Que Deus falou para ele, e ele fugiu de lá e desceu para Jope, que era à beira da praia, e ia para Tarsis. Pegou o primeiro navio e fugiu. E Deus foi atrás dele, né? E veio um mar revolto, né? Uma tempestade, todo mundo ficou com medo que o barco ia a pique, ia afundar. Lançaram sortes, os marinheiros, e falou, olha, é com você o negócio, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, eles já tinham sabido que
Ele estava fugindo da presença de Deus. Ele falou, olha, o que a gente vai fazer agora? Ele falou, me lança no mar que o mar se acalma. Agora, se lançasse ele simplesmente no mar e não aparecesse essa baleia, ele teria morrido afogado. Então, a baleia, né, ou esse peixe, foi a salvação para ele. Então, Deus preparou isso, né? Então, não foi uma punição ao peixe, mas foi a preservação da vida. Então, Jonas foi lançado... Agora, Jonas foi lançado de noite ou de dia no mar? Uma outra pergunta, que não está na Bíblia, mas nós vamos refletir um pouquinho, pensar. O que vocês acham? Talvez de noite, que foram 3 dias e 3 noites, não sei. O texto começa como? 3 dias. Olha, tem uma pista aí. Senão seria 3 noites, 3 dias. Mas não é só isso, vamos pensar cientificamente. A baleia, ela come o quê? Peixe pequeno, né? Ela vai atrás de cardume. Ela provavelmente ela vê aquela sombra que acha que é cardume, já vem com a boca aberta e vem buscando todos. Então, obviamente, que à noite, a menos que seja a noite de lua cheia, né? Mas, porque aí tem o clarão da lua. Mas, durante o dia, é que ela vai buscar alimento para sobrevivência. Então, eu acredito que seja durante o dia. Mas isso daí tem pouca relevância. É mais para a gente pensar um pouco. Então, no versículo 17 do capítulo 1, nós vemos que Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, a Bíblia não diz claramente, mas muito provavelmente ele foi lançado de dia, mesmo porque baleias se alimentam de peixes à luz do dia. Mas qual foi a oração de Jonas? Então, vamos entrar aqui. O que ele pediu? Então, isso que é importante para a gente. Quando ele orou, vamos ler aqui o texto, no Jonas capítulo 2, no versículo 1, até o versículo 6, na verdade, ele está agradecendo a Deus pela salvação, pelo livramento, de ter enviado aí um grande peixe e engolido ele. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvisses a minha voz. Olha, ficar 3 dias ali, olha, ficar esse pescador, não sei quantos minutos, né? Ele ficou lá dentro da baleia. Mas imagina ficar 3 dias. Então, ele sentiu muita angústia. Ele falou, vou morrer, né? Mas ele sentiu, ao mesmo tempo, a proteção. Estava amparado ali, né? Se estivesse no mar, já teria morrido afogado. Então, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver, olha só, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ele já estava com fé, sabia que ia sair daquela situação. As águas me cercaram até a alma, porque ali dentro da barriga devia estar cheio d'água, né? Devia estar boiando ali. O abismo me rodeou e as algas me enrolaram a minha cabeça. Então, quando a baleia abre para pegar peixe, vem o que tem, né? Vem algas, vem tudo. Então, ele estava... Não sei se vocês já nadaram na praia, assim, de repente enrosca a mão em algas, em vegetal. Aquilo dá um certo medo, né? Aquilo, né? E aí ele completa, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então, isso aí era um agradecimento a essa oração que ele fez. E depois, no versículo 7, a contrição, né? Há um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Então, no versículo 7 e 8, ele diz assim, quando desfaleci a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Então, aqui ele estava com o coração quebrantado, né? Arrependido. E no versículo 9, ele renova
né? Ele faz até o voto, voto de sacrifício, né? Mas a ti oferecerei sacrifício. Com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aí o que aconteceu? Deus falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Então aqui nós temos 3 coisas: agradecimento, coração contrito e o voto. Então, olha que importância isso na oração de Jonas, né? Agora, Jesus, ele comentou sobre isso, sobre esse episódio de Jonas. Ele se referia como o único sinal que seria dado aos escribas e fariseus, que eles pediam para Jesus: olha, para mestre, dá-nos um sinal, né? Nós queremos saber se você é o Messias que a gente espera ou não. Comparando a missão, cumprindo a lei e os profetas. Então, o que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 39 ao 41? Quem pode ler? Está aí na tela. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, com essa afirmação de Jesus, vocês acham que a história de Jonas é uma história ou é uma parábola? Constantino. Aí, pastor, baseado nessa versão que o senhor está comentando, é lógico que existe o poder de Deus, consequentemente, deixa de ser uma história, né? Deixa de ser? Não, deixa de ser uma história, passa a ser um fato. Um feito de Deus, um fato de que Deus criou, que Deus provocou para que ele fosse salvo, né? Exatamente. Quando a gente lê, a gente pode até pensar, e você não está errado, Jonas. Perdão, Constantino. Não está errado, porque a gente lê, a gente pensa, puxa, acho que isso aqui é uma parábola, mas não é. Olha, Jesus mesmo falou aqui no versículo, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, ele está relatando um fato, como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, né? Então, isso aconteceu realmente. Então, não foi uma parábola, foi real. Eu mudo o meu pensamento. Eu já mudei o meu também. Então, tá bom. Mas você veja que é um milagre. A passar pelo gargalo ali do esôfago da baleia, ter engolido, ter ficado 3 dias, né? Como é que ele sobreviveu os 3? Foi um milagre. É um milagre que aconteceu. Mas o peixe foi a salvação de Jonas. Mas o interessante aqui é que o sinal que o povo queria, Jesus falou, não, só vai ficar o sinal do Jonas. Mas qual era o sinal que ele queria dizer, Jesus, aqui? Ele estava falando da sua morte e ressurreição. Quando ele morreu, ele ficou 3 dias no seio da terra. Olha que maravilha. E depois, ele surgiu da terra, né? Olha, os marinheiros juntaram lá para pegar para Jonas e jogar no mar. Os homens pegaram Jesus e lançaram na cruz do Calvário para morrer, né? Então, olha uma semelhança aqui interessante. Então, ele ficou 3 dias, né, e 3 noites no seio da terra. E ele ressurgiu, ressuscitou. E esse era o sinal que... Ele falou, olha, vocês querem um sinal? Vocês vão ver o sinal. O sinal vai ser esse. Quando vocês verem esse sinal, vocês vão ver se realmente é o Messias que haveria de vir, que vocês tanto estão esperando, né? Que eles esperavam o Messias para libertá-lo lá de Roma, dos romanos, né? Que estavam esperando há muitos anos o Messias, que sejam como Moisés, né? Que fosse como Moisés. Mas, na verdade, ele veio para nos salvar, né, eternamente. Não aqui na Terra somente, mas dar-nos a condição eterna de ter o mesmo corpo que ele tem hoje, um corpo glorificado, um corpo imortal, né? Que jamais viu a corrupção.
Então, essa é a oração de Jonas, né? Essa foi a oração de Jonas, de agradecimento, de contrição e de voto. E a comparação que Deus deu sinal, né? Para os escribas e fariseus, né? Dizendo que esse era a prova de que era o Messias que veio para salvar. Amém? Amém. Amém. E até no versículo 6, né, de Jonas 2, quando Jonas diz, né, na oração dele, descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra. Que é exatamente a mesma relação, né? Que você acabou de mencionar, que Jesus desceu, né, na terra, né? Quer dizer, ele ficou 3 dias como um morto, né? E Jonas também, né? Amém. Eu não tinha observado isso, Silvio. Muito bem. Olha, bem observado aqui, ó. Muito bom. Glória a Deus.